Me diz de uma vez, você quer continuar sendo feito de otário ou você realmente quer ser ouvido? Porque enquanto você ficar lutando pra tentar convencer uma outra pessoa, tentar mudar a perspectiva dela, você nunca vai conseguir dominar. Epicteto já diria pra gente de que a pessoa que tenta convencer um outro enquanto a alma não tá aberta, a alma não está receptiva ali pra novas ideias, é simplesmente um maluco que tá querendo bater a cabeça numa parede. E esse vídeo é muito voltado pra essa nova geração que por algum motivo na cabeça acha que vai conseguir ficar mudando a cabeça dos outros. Acha que por meio de debates no Twitter, por meio de guerras ali verbais que tem em redes sociais vai conseguir mudar a perspectiva alheia. Sendo que tudo, ao meu ver, no final das contas, é uma questão de controle de narrativa. Não só o controle de narrativa de um outro lado que quer convencer o lado oposto a seguir uma certa cartilha, mas eu diria até maior, né? Como diria George Orwell, é sempre um controle de narrativa em termos de sistema. É algo maior, não é algo pequeno. E você dentro da sua migalha, achando que vai conseguir convencer alguém, você não está tentando convencer alguém. Você está tentando convencer algo muito maior do que essa pessoa. Porque se ela está disposta a bater ali com unhas e dentes contra você sobre um propósito, é porque ela quer vencer a sua ideia e não a você. Sendo que muitas das vezes a ideia nem é sua. Sendo que muitas das vezes as pessoas elas defendem bandeiras, elas defendem ideais que não são delas. E é justamente aí que eu tô querendo dizer. Você está tentando, de certa forma, vencer o inimigo que não existe. Eu vejo essa briga entre esquerda e direita, entre comunismo e capitalismo, pessoas que querem de alguma forma mudar a cabeça alheia, só que na verdade eu acho que esse nem é o intuito. O intuito é dizer em voz alta e de alguma forma ter a reafirmação de que o que elas pensam de fato é fato. Mas, sinceramente, ao meu ver, o que elas tentam fazer, infelizmente, é por meio de um ideal que elas nem, na verdade, têm tanta certeza do porquê e de onde veio, fazer com que esse ideal seja sobreposto a um outro, porque a mera perspectiva da vitória, mesmo que não seja uma vitória real e palpável, do tipo, cara, consegui conversar com essa pessoa e dentro do que eu pensava e dentro do que ela pensava, a gente conseguiu chegar no meio termo para construir um ideal. Mesmo que não seja por isso, a pessoa parece que simplesmente ela quer ganhar. Independente do que vai ser dito ou enfim do que vai ser debatido ali entre duas pessoas, ela quer ganhar. Ela quer chegar ao final da discussão e ter como o argumento vencedor daquela conversa. Ela quer sair dali como se fosse um boxe, um campeão de boxe que foi o que conseguiu trocar mais socos, sendo que muitas das vezes você tá dando socos Sendo que muitas das vezes a verdade é que você tá dando socos ao vento. Aquilo que aquela outra pessoa defende nem é dela. Aquilo que aquela outra pessoa defende é simplesmente uma cartilha, porque é uma coisa que eu defendo bastante, o ser humano ele é naturalmente carente. E quando eu falo que o ser humano é naturalmente carente, qual que é a relação disso com o que eu estou querendo dizer para vocês? Quando a gente tem a noção de que o ser humano ele vive por migalhas de atenção, logo a gente pressupõe também de que a jornada de grande parte dos seres humanos da Terra, da nossa sociedade, é de fato adotar uma cartilha a si para poder chamar de personalidade, é adotar uma cartilha a si para poder chamar de pensamentos próprios, sendo que muitas das vezes o que ele quer é ter a sua própria carência saciada. E se tem algo mais fácil do que você se juntar a um grupo para ter a sua carência saciada, eu sinceramente não conheço. E me aprofundando mais nessa questão de carência, como ao meu ver todos os seres humanos, mais uma vez, eles possuem essa necessidade de terem atenção, de serem abraçados, de ouvirem que as suas ideias de alguma forma faz sentido, eles têm a predisposição de acabar sendo atraídos de forma magnética a outras pessoas que também pensam de forma parecida, porque se tem alguém que vai concordar com aquilo que eu penso, é alguém que também adotou a mesma cartilha, é alguém que também dentro da sua carência, dentro da sua necessidade de atenção, acabou adotando um certo ideal, uma certa bandeira que coincidentemente é a mesma da minha. Logo, eu vou me juntar a essa pessoa porque ela vai ser uma reafirmação de tudo aquilo que eu acho que sei. Então você imagina, por trás de tudo isso que eu tô falando pra vocês, existe de alguma forma a necessidade de disputa entre o lado A e o lado B. Sendo que, se vocês perceberam mais ou menos o que eu tô querendo dizer, nem o lado A, nem o lado B possui autenticidade na criação dessas ideias. Então, enfim, peço desculpas se eu tiver viajado demais aqui, se eu tiver sido muito prolixo dentro do que eu tô querendo dizer, mas a questão é, quando você entra num debate, você não tá querendo vencer só a pessoa, você tem que vencer um ideal, sendo que na verdade você não tem que vencer nada, você não vai vencer, a pessoa não vai mudar, tem pessoas que não estão com a alma aberta para poder mudar aquilo que elas chamam de
fio condutor de vida. E sim, muitas pessoas possuem um certo fio condutor de vida, muitas das vezes vinculado àquilo que facilita com que elas supram a própria carência. Mas de um outro lado, esse fio condutor de vida, ele faz com que no momento em que alguém ameace ele se fecha. A pessoa ela se blinda. Quantas vezes você não entrou numa discussão em que você tentando mudar o contraponto ali, você trouxe argumentos, trouxe fatos, trouxe dados, trouxe tudo aquilo que é palpável em termos de ideais que você pode apresentar para essa pessoa, para ela poder ceder um pouco dentro daquilo que ela pensa. Mas aí vamos lá. Antes da gente chegar na conclusão do que isso pode causar, qual que é o seu intuito com isso? É mudar essa pessoa? Você se importa de fato com essa pessoa? Por que você quer mudar o jeito, a forma que essa pessoa enxerga a vida? Isso vai trazer alguma consequência para sua vida? E sim, aqui eu estou sendo puramente individualista. Porque se você teve a ousadia de entrar em uma disputa verbal com uma pessoa, ou você é um representante de um ideal, ou você é uma pessoa individualista que simplesmente quer que os seus fatos sejam tornados como verdade. E quando você chega nesse momento e você entra nesse diálogo com essa pessoa, de alguma forma você tem que ver algum proveito no resultado final sendo positivo a ti. Porque ou de primeira forma essa pessoa vai ceder ao seu argumento, vai concordar contigo e agora ela vai fazer parte da proteção do ideal que você vive, né? O ideal que você realmente se entrega, ou de um outro lado ela vai ceder e você de uma forma egocêntrica vai se sentir saciado de, porra, boa, consegui debater com essa pessoa e consegui derrotar ela. Hoje eu fui vencedor. Você entende que em praticamente nenhum desses casos você de fato ganha com algo? Porque de um lado a causa, como eu disse mais uma vez, e muitas das vezes nem a sua. Vamos colocar em prática, tá? Eu sei que eu tô sendo muito abstrato aqui com vocês. Aquelas pessoas que com unhas e dentes querem atacar ali os comunistas. E do mesmo lado os comunistas que com unhas e dentes querem atacar os capitalistas. No momento em que um comunista, de alguma forma, que sinceramente eu acho impossível, mas de alguma forma, ele faz com que um cara que seja capitalista enraizado mude um pouco sua perspectiva e ceda ali no debate, o que esse comunista, em tese, ganhou nesse mesmo debate? Nada. O que ele fez foi derrotar uma pessoa, porque mesmo que ela mude muito de argumento, acho muito difícil ela virar de lado a um ponto da vida dela agora ser pautada de vencer o outro lado. Então enfim galera, o que eu tô querendo dizer aqui saiba até que ponto vale uma luta, saiba até que ponto vale a pena você se entregar dentro de uma jornada, dentro de uma disputa de ideais. E para você conseguir ter uma métrica melhor disso, para você conseguir ter um vislumbre melhor dessa questão, é realmente olhar de forma mais individualista. Certo, beleza, eu entendi que essa pessoa ela discorda de mim. Ela tem um pensamento que nada faz sentido com o meu. Sendo assim, se eu convencer ela, o que isso vai mudar na minha vida? Se a sua resposta for nada, ou se a resposta de que, porra, eu nem vou conseguir mudar a perspectiva dela porque ela é completamente irredutível nisso, você entende que você acaba só se martirizando ali durante todo esse momento? Então não faz sentido você se entregar durante uma disputa que ela não tem um fim, uma finalidade, uma consequência muito nítida de prosperidade ou ganho para o seu lado. Tiago, eu acho que nesse ponto também entra um ponto do respeito também, não? Com certeza. Entender que a outra pessoa pensa diferente de você e que você não precisa convencer ela. Exato. Bem colocado, Cazé. Quando a gente fala aqui sobre respeito, né, e sobre disputas, sobre guerras ali de ideais, a gente tem que colocar em pauta também a questão de respeito. Porque vamos lá, imagina, o Cazé, ele tem um ponto completamente contrário ao meu. Eu já defendo meu ponto há anos e anos e anos e pra mim esse é o fio condutor da minha vida. Vamos lá, eu e o Cazé vamos entrar em disputa. Será que eu levei em consideração que, diferente de mim, o Cazé viveu uma série de experiências em sua vida que acabaram tornando o Cazé quem ele é hoje? Será que eu tô levando em consideração que o Cazé passou por traumas, passou por momentos, passou por ideais que já fizeram parte da vida dele, que acabaram construindo uma pessoa que é o resultado de tudo isso, e eu tô no começo dessa trajetória e posso acabar na mesma posição do Cazé? Será que eu tô levando em consideração isso? Não, e muitas das vezes as pessoas simplesmente olham de forma cega o que elas querem defender e não tudo aquilo que vem por trás. E é basicamente sobre isso que diz o respeito. É o respeito de você entender que às vezes um ideal ele não vem carregado só sobre a ideia. Ele vem carregado sobre a construção da pessoa que carrega essa ideia. E é justamente o respeito que você deve ter sobre essa jornada dessa pessoa, porque muitas das vezes você não só não sabe o que ela passou, mas também como nunca passará. E espero que não passe.
Então é aquilo, se você não vai mudar a pessoa, se você vai ser desrespeitoso, se você está disposto a fazer qualquer coisa para fazer com que o seu argumento seja vencido, qual que é o propósito de tudo isso a não ser você saciar o seu próprio ego? Eu realmente não vejo a finalidade disso. E galera, a gente aqui também não precisa ficar sendo muito filósofo. Vocês sabem que eu odeio ser vinculado a coach, treinador, qualquer coisa do tipo. Eu sou simplesmente uma pessoa que vem buscando iluminação na sua própria vida. Inclusive, se o que eu tô falando aqui tem o mínimo do sentido, deixem um curtir aqui embaixo só pra eu ter isso como métrica, se eu tô ou não tô viajando no meu pensamento. Porque se a gente pega, por exemplo, Kierkegaard, ele falava que dialogar só faz sentido quando as duas almas estão abertas. E hoje em dia, se tem uma coisa que é difícil de você ver, é uma alma aberta a novos ideais, é uma alma aberta a novos pensamentos, novas perspectivas sobre a vida, porque hoje as pessoas são muito irredutíveis e a gente vem lidando com uma síndrome de que para tudo a gente tem que ter opinião. Para tudo que existe no mundo, o ser humano tem que ter opinião. Quantas vezes vocês não veem aí, por exemplo, os fãs, os seguidores de um grande influenciador cobrando ele sobre qual que é a opinião dele de algo que acabou de acontecer, sendo que muitas das vezes a opinião pode ser, não sei. Isso foge do meu campo de conhecimento, isso foge daquilo que eu vivi para eu poder realmente expressar isso por meio de uma opinião. Só que quantos são humildes intelectualmente ao ponto de poder realmente transparecer essa sobriedade de conclusões, de pensamentos? Eu diria que pouquíssimos na verdade. Na verdade, a maioria tenta de forma incessante manifestar um certo ideal, uma certa conclusão, um pensamento, um argumento, uma ideia, simplesmente pela mera ocasião da própria saciedade do individualismo que ele precisa nutrir. E tem uma corrente, inclusive religiosa, que eu aprecio bastante, né? Que é o taoísmo. Não que eu siga, mas eu acredito que tem muito dali que a gente pode trazer para as nossas vidas. De que as opiniões, elas são uma espécie de rio que flui de uma forma que você não tem como interferir. Porque muitas das vezes, como a gente estava dizendo agora há pouco, as opiniões elas são construídas por meio de vivências, por meio de influências, por meio de momentos de vidas que, de certa forma, são inalcançáveis para outras pessoas que não viveram esses momentos. E no taoísmo eles dizem, né, que a liberdade, a paz, na verdade, ela se encontra justamente em você entender o momento do silêncio. O momento do silêncio de saber que dentro dessa discussão ou dentro desse pensamento não haverá avanço. Nem da minha parte, nem da parte oposta. Sendo assim, não tenho por que eu me entregar nessa jornada a não ser suprir o meu próprio ego, como a gente cansou de falar agora há pouco. Então, gente, falando agora sobre paz, se você vem passando por vários momentos na vida e você sente que há muito tempo você não sente paz, muito provável seja que você esteja lutando por um ideal, lutando por um valor, ou debatendo contra valores opostos, simplesmente para você se sentir o representante daquela bandeira e, mais uma vez, ter o seu próprio ego suprido. Quantas pessoas não se entregam nessa trajetória de defender incessantemente e cegamente uma bandeira simplesmente para sentirem que tem um propósito? E é justamente sobre o propósito que a gente tem que dizer aqui. Eu sei que a gente começou a falar sobre discussão, sobre debate, briga, etc, que você não vai mudar outra cabeça, mas eu gostaria de finalizar falando sobre propósito. Tudo isso gira em torno do que você quer ter como objetivo da sua vida. Porque se o seu objetivo ele é muito claro, ele é muito resistente a qualquer tipo de opinião alheia, você entende que não faz o mínimo do sentido você ter que debater com uma outra pessoa, a não ser que você queira o bem dela. E é aqui que eu quero chegar. Eu falei tudo isso pra gente chegar nesse ponto. Para mim o debate, a argumentação, ela só faz sentido quando a sua finalidade é o bem da outra pessoa. Por meio dessa conversa, por meio dessa briga de ideais, eu quero que essa pessoa saia dessa discussão vendo o mundo de uma forma que eu vejo de forma mais simples, o que me trouxe bem, o que me trouxe felicidade, o que me trouxe paz no final das contas. E se a sua vontade dentro de uma argumentação é outra a não ser a paz, a não ser o bem do próximo, mais uma vez, não tem necessidade. É simplesmente o ser humano caindo mais uma vez ali no seu próprio egoísmo para conseguir saciar o seu ego. E Nietzsche já diria pra gente, quem está preso em uma ideia não escuta, apenas reage. E o escutar faz parte do racional do ser humano. Já a reação, e muitas das vezes, é vinculada ao emocional. E quando as coisas se confundem, é justamente onde a gente perde o propósito dentro daquilo que a gente quer dizer.
E se todo esse vídeo fez sentido para você, se esse vídeo de alguma forma fez com que você entenda que não tem tanta necessidade de você mudar a cabeça alheia, porque ela não está aberta à mudança, e se você quer insistir nessa luta, que seja então pelo bem daquela pessoa e um bem nítido daquela pessoa e não do seu ego, peço então que compartilhe para outras pessoas. Vamos tentar de alguma forma propagar, né, esse ideal, toda essa proposição aqui que eu trouxe para vocês, a um ponto da gente, ao mínimo, apagar um pouco esse excesso de discussões que existem no ambiente digital ultimamente. Do mais é isso, galera. Agradeço demais aqui a atenção de vocês e até a próxima.